Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, meus irmãos, prestem atenção. Infelizmente, muitos usam essa palavra aqui, usam essa palavra para poder colocar regras, normas, né? A mulher tem que ser assim porque está escrito e tem que se comportar assim, a mulher tem que obedecer, não importa o marido que manda, a esposa obedece e tem que sofrer calada e, infelizmente usam palavras mais agressivas. Então pegam essa parte aqui para viver, uma opressão. Tem esposas que vivem uma opressão dentro de casa, né? Tem filhos que vivem opressão dentro de casa, que vou falar tudo aqui. Então tem famílias que vivem opressão, sabe? Tem pessoas que ela tem mais alegria fora de casa do que dentro de casa. Tem pessoas que são mais felizes na igreja ou na rua, no trabalho, do que propriamente em casa. Porque pega esse versículo aqui, essa frase, né? Esse capítulo, e tenta, sabe, agir com rigidez. Só que se nós atentarmos para a palavra, a gente vai ver que não tem nada a ver isso aqui. A gente vai compreender o que a palavra está querendo nos ensinar. Ela está dizendo sobre respeito, amor, sabe? Não é normas. Não adianta a esposa, às vezes, ela obedece ao marido, mas é uma obediência com medo. O filho obedece o pai, mas é uma obediência com medo, tem medo, sabe? E existem situações, em que a família, coitado, vive essa angústia. Tem filhos que são doidos, não é a forma de dizer, eu sei que você está me entendendo, né? De repente você está em outro país, não está entendendo o linguajar, né? E são doidos, loucos para sair de casa. Esperam completar determinada idade para sair de casa, porque, sabe, é tanta angústia, é tanta regra, sabe? Não, porque você tem que ser assim, tem que ser assado, tá? E a opressão, não, porque tá escrito aqui, ó, tem que me obedecer, a mulher tem que obedecer. Só que lá embaixo também diz que o homem também tem que obedecer, sabe? É uma troca de respeito, é um respeitando o outro. É os pais respeitando os filhos, filhos respeitando os pais. Enquanto não houver esse entendimento da palavra, haverá brigas, contendas, confusão dentro de casa. Aí muitas pessoas
Só vê uma saída: separação, ir embora. Pastor, meu filho se distanciou de mim. Pastor, minha família se distanciou de mim. Porque às vezes, com rigidez, a gente quer impor algo. A gente quer impor respeito. Respeito não se impõe. Eu sou teu pai, me respeita. Tá escrito aqui, ó, filho tem que obedecer, a mulher tem que obedecer. Hã? Só que a mesma palavra diz que o marido, ele tem que tratar com amor. Porque se ele não trata com amor a esposa, nem as suas orações são ouvidas. Então, às vezes, ele vive uma regra, né? Vive ali uma norma, né? Determinado lugar, né? Não estou falando mal de lugar nenhum, só estou dando exemplo. Vive ali a norma, né? Vive a regra ali da denominação, né? Ou do lugar que a pessoa frequenta, né? Mas a sua oração não é ouvida. Aí vive aquela luta financeira, vive aquela luta na família, nada dá certo, nada acontece, aquela opressão, aí desconta na esposa, aí bate, agride, humilha. Ah, porque você, aí bota a culpa nos filhos. Ah, porque se você, aí começa a brigas, as contendas. Mas tudo isso não é porque a culpa não é de um ou de outro, não. A culpa está ali, ó, não há respeito, não há amor. Os filhos não amam os pais não amam os filhos, sabe? Não entende. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil você entender os filhos. Antigamente se entendia tudo, a gente, né? A gente era, o tratamento era outro. Hoje não. Hoje, às vezes, porque você foi tratado de um jeito na sua infância, aí você quer tratar do mesmo jeito com o seu filho. Aí não chama o filho para perto, não quer ouvir, não quer conversar, aí quer impor, não faz isso, faz aquilo outro, tá? E aquilo vai sobrecarregando, né? Ah, pastor, isso é bobeira, não, minha irmã. Não é bobeira, sabe? A falta de diálogo, a falta de respeito, sabe que ocasiona separação. Às vezes dentro de casa estão separados, não há conversa. Tem filhos que têm medo, sabe? De se aproximar dos pais, tem medo de fazer as coisas. Porque qualquer coisinha é agressão, qualquer coisinha é ameaça, qualquer coisinha eu vou te bater, vou te botar de castigo, sempre, sempre aquilo ali. E aquilo ali vai instigar. Preste atenção, não estou falando que não se deve colocar o filho de castigo. Eu não estou falando que não se deve ter regras em casa, eu não estou falando isso. Eu estou falando que tem pessoas, tem maridos que exigem da esposa que ela cumpra a palavra, mas não respeita a esposa. Você está entendendo? E a mesma coisa, vice-versa. Não tem respeito, não tem amor, não tem consideração, não tem aquele momento que, não, calma aí, eu vou entender, deve estar um momento difícil, deve ter passado uma dificuldade. Então não existe isso. Por isso que muitos casamentos não suportam, explodem. Por isso que muitas famílias estão destruídas, estão se autodestruindo, né? Como diz, né? Auto-sabotando, né? Auto-sabotando. Então a palavra de Deus é muito clara, sabe? É muito clara. A esposa, ela deve sim respeitar, é respeito, é amor. E o marido também, é os dois. Eu sempre falei isso, né? Tem membros aqui do nosso ministério aqui, obreiros também, e eu sempre falo, qual é a função do marido dentro de casa? Qual é a função do marido? Aí eu sempre pergunto, né? Qual é a função do marido? Ah, pastor, a função do marido é trazer o alimento, é pagar as contas. E a função da esposa? Ah, é cuidar dos filhos e, né, e arrumar a casa, né? Aí eu pergunto, tudo bem, vamos lá. E se a esposa ficar doente? Quer dizer que a casa vai ficar bagunçada? Se a esposa ficar doente, os filhos não vão para a escola? Não vão ser cuidados? E se o marido perder o emprego, e aí? O que vai acontecer com a esposa? Vai cruzar os braços? Irmã, a função do marido é amar a esposa e a função da esposa é amar o marido. A função dos pais é amar os filhos. Aonde há amor, né? Aonde há amor sobressai. Vence-se barreiras. Aonde há amor, respeito, consideração, se vence. Não é regras, não é normas.
Eu falo isso que eu já vi muito isso acontecer. Já vi, já presenciei tantos lugares que a gente já passou, a gente já viu isso acontecer. Quando se coloca regras, minha esposa faz isso, eu faço isso, e minha parte é assim, minha parte. Então, e quando um falta, não é assim? Você vai ser fiel não é isso que o pastor fala, o padre, né? Não é isso que falam quando casa? É fiel na saúde, né? Na doença, na tristeza, na alegria. Cadê os votos? Não existe voto. Existem regras. Não, tá aqui, obedecer e tem que ficar calada. Hã? Misericórdia, que casamento é esse? Você, o marido, você que está ouvindo aqui agora, às vezes a gente para analisar como nós estamos tratando as nossas esposas, como você trata a sua noiva, o seu pastor. Não, mas não é bem assim, pastor, porque a palavra, minha irmã, meu irmão, a palavra diz, né? O marido tem que viver uma vida comum no lar, sabe? Entender a esposa, entender a situação do filho, entender as dificuldades, entender. Então quer dizer que se a esposa ficar doente, você não vai fazer mais nada, a casa vai ficar bagunçada, você não vai ajudar. Ah, pastor, isso não, eu fui criado assim, é. Só que às vezes a mulher não aguenta e não suporta. Não aguenta. Palavras, humilhação, sabe? Não aguenta. Eu tô falando que não tem que ter regras. Eu não estou falando que não tem que ter, sabe, normas na casa. Não tô falando isso. Eu tô falando que tem horas, sabe, que a esposa precisa ser amada, o marido precisa ser amado, os filhos precisam de atenção, de cuidado. Quantas vezes, a pior coisa que tem, não sei se já aconteceu isso com você, é você chamar o filho ou chamar o marido, né, diante das pessoas, né, tá ali, aí você vai abraçar, dá um beijo aqui, dá um beijo, aí, sabe, e tenta sair, e é aquele beijo forçado, sabe, aí você percebe que, tipo assim, ele não queria, ou ela não queria, mas, sabe, é forçado. Isso é ruim demais, isso é ruim demais. Então vive-se uma opressão, vive uma luta, um sofrimento dentro de casa. Aí às vezes a pessoa ora, fala assim, pastor, ora pela minha vida, ora. Só que a gente tem que parar para rever as nossas atitudes. Você, marido, você, esposa, você, pai, você, mãe, tem que rever, você, filho, né? Nós temos que nos colocar no lugar dele, no lugar dela. Quanto tempo você não dá um abraço na esposa, no esposo? Dá um abraço mesmo, né? Abraço, né? Nessas histórias, né? Negócio de dia dos namorados, essas coisas de dar presente, não. É dia a dia, normal. Um dia que não tem nada a ver. Hã? Você abraçar, você falar que ama, você sair juntos. Quanto tempo vocês não saem juntos, se divertem, passeiam, sabe? Brinca com seu filho. Então, às vezes, regras e regras, só regra, norma, e fica ali agindo como se fosse um robô, como se a esposa aguentasse. Minha irmã, meu irmão, não aguenta. Não aguenta. Tem hora que a esposa, ela, misericórdia, quer sumir. Ela quer sumir. O marido, o filho. Todos nós chegamos no limite. Todos nós temos um limite. Eu vou contar aqui uma experiência rapidinho, tá? Vou contar uma experiência, tá? E uma experiência que eu vivi há muito tempo atrás de um homem, né? Um marido que chegou pra mim e falou: Pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Eu não aguento mais a minha esposa. Eu falei: Por quê? Não, pastor. Chega em casa, não tem comida. Chega em casa, não tem roupa lavada. Chega em casa, a mulher não está em casa, então não dá, pastor. É insuportável, não dá. Mulher não age como esposa. Ela não é minha esposa. Pastor, então você para, o que que você acha? Aí, outra vez eu falei aqui na live, né? Eu fui até criticado aqui uma vez, né? Aqui na live. A pessoa não entendeu o que eu quis dizer. E eu falei, olha, para mim poder dar uma orientação, eu tenho que ouvir os dois lados. Porque é fácil você falar, pastor, minha esposa não presta, meu marido, eu tenho que ouvir os dois lados, né? Ouvir os dois lados.
Aí tá bom, eu falei, não, vou lá na tua casa conversar com vocês. Não, pastor, já decidi. Não dá, não dá, não tem como. Eu falei, tá bom, mas vou lá. Chegou lá, né? A esposa triste, triste porque ele falou que ia embora, né? Só que, minha irmã, meu irmão, por favor, não me leve a mal. Não me leve a mal, o que eu vou falar aqui. Por favor, não me interprete mal. Não me julgue, por favor. Mas a esposa não tinha condições nenhuma de lavar roupa. Não tinha, sabe? E olha que a pessoa tinha condições de ter uma vida melhor, mas não tinha. Ele podia fazer algo melhor para ela, mas ela, sabe, as mãos dela ruim, porque tinha que lavar tudo na mão, sabe? Não tinha uma condição melhor. Presta atenção, minha irmã. A casa era boa. A casa era boa. Ele não estava agindo ou dando conforto para ela. Ele exigia dela, você tá entendendo? Ele exigia dela, mas ele não fazia por onde. Então ela não tinha prazer de lavar roupa, de cuidar da casa, não tinha. Nunca tinha, nunca podia fazer nada. Então aquilo foi esgotando ela. E eu falei isso para ele. Eu falei, irmão, nem eu ia suportar. E olha que suportou muito. Qual é o prazer que ela vai estar em casa? Qual o prazer? Você não dá atenção, é briga, é contenda, exige muito dela. Não tem nada ali, não tem um conforto, não tem nada. Para lavar uma roupa, uma louça, não tem conforto nenhum. E é cansativo, meu irmão. Foi quando ele acordou e falou: é mesmo, pastor, é verdade. Claro, ali a gente conversando. E ele entendeu que a culpa não era dela, a culpa era dele. Porque ele exigia dela, mas ele não ajudava, não fazia nada. Então tem muitos casamentos assim, o marido vai sobrecarregando a esposa, sobrecarregando, sobrecarregando, aí daqui a pouco a esposa não aguenta, vai embora, aí se vê desesperado. Cadê minha esposa? E agora? Agora não dá, é complicado. Vice-versa, filhos. Pastor, meu filho, eu sempre falei, sempre conversei, sempre falei com ele que as drogas é ruim, né? Mas, sabe, falar, ó, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas não tem um diálogo, não tem uma conversa, não tem nada. É só regra, não faz. Não pode fazer isso, não pode usar, não pode se envolver com nada errado. Ó, não sei, é só regra e norma. Não há uma conversa, não há um bate-papo, não há um passeio, não há uma distração, não há um conforto. O marido não proporciona conforto para a esposa não proporciona conforto para o marido, os pais para os filhos, filho para os pais. Não há. Casa está sobrecarregada, dividida, cada um para o seu lado. Até que chega uma hora em que explode, minha irmã. Explode. Pode ter a palavra, pode estar debaixo de norma, pode ser de ministério, pode ser quem for, pode ter o título que for. Pode ter o título que for, não suporta. Não suporta. Então, minha irmã, meu irmão, a palavra aqui é bem clara. Infelizmente, muitos usam essa palavra para poder colocar fardo na esposa, fardo nos filhos. Não. E se você, o marido, ou você, pai, quer que as suas orações sejam respondidas, você quer que Deus te abençoe, trata a sua esposa bem, cuide dela, sabe? Tenta dar o melhor. Tenta dar um conforto. Pastor, não tem dinheiro, mas eu não tô falando de dinheiro. Não tô falando de dinheiro. Ah, pastor, eu não posso passear, viajar para países. Eu não tô falando de viajar para país. Eu tô falando que a função do marido é amar a esposa, a função da esposa é amar o marido, dos pais, os filhos, filhos, pais. Aonde há esse respeito, a consideração, essa família se torna uma família forte. Sabe? Uma família forte. O inimigo se levanta e se levanta mesmo, hein? Se levanta para derrubar e derrubar feio. Por isso que às vezes você vê pessoas, pastor, estava tão bem, estava feliz, e do nada aconteceu, tá? Hã? Minha irmã, você pode seguir a regra que for, pode seguir direitinho a norma, mas se você não entender o que a palavra quer dizer,
Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, existe as orações, a gente ora para Deus abençoar, mas nada melhor do que você praticar a palavra, sabe? Falar que ama é uma coisa, agora você praticar o amor. Eu amo a minha esposa, né? Dia dos namorados dá um presente, e no outro dia? E no restante dos dias? É essas coisas que contam. Tanto é que de repente chega no dia do namorado, você não pode levar ela para lugar nenhum. Você pode ficar dentro de casa, sabe? Não tem aquela cobrança. Porque aquilo ali é diário na vida de vocês, sabe? É uma coisa constante, respeito, amor, consideração, os dois batalham juntos. Então, entende? Então, quando falta isso, quando não há isso, quando existe uma data comemorativa, aí começa, né? Porque você não sai, hoje é dia disso, e a gente não passa. Aí começa, né? Sabe por quê? É porque acontece. Não é porque ela tá reclamando, é porque já tá no limite. Não é porque ela ou porque ele, sabe, quer sair, né? Isso não é porque já tá, sabe, já não aguenta mais. Então nem no dia que é para ser um dia, talvez de passeio, de descanso, de, sabe, de tratar bem, nem nesse dia, então é o limite. Então todos chegam nesse limite. Então o marido, esposa, pais, filhos, ame, trate com respeito, tenta fazer o melhor, sabe? Respeita. Lê essa palavra aqui de novo, depois, lê de novo. Você vai entender. Você vai entender que a palavra aqui está dizendo sobre isso, sobre atitudes, atitudes e não regras e normas. Não regras e normas. Eu já vi muitos seguirem essa norma, essa regra de botar ali, ó, o cabresto, né? Não é isso? E o casamento fracassar. E a família dar errado. Porque não é isso, não é seguir norma, regra, não é isso. Casamento é a união de duas pessoas, né? Família são ali filhos, né? Pessoas que cada um tem seu jeito. E se não houver o respeito e se colocar regras e normas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu creio, eu acho que você entendeu. Eu acho que você entendeu. Hã? Marido, ama sua esposa, cuide, tá? Cuide dela. Esposa, cuida do seu marido, sabe? Esquece um pouquinho. Tira as brigas, tira, sabe? Senta para conversar. Vamos focar aqui no nosso projeto, vamos focar aqui nos nossos sonhos. Olha, nós temos aqui um projeto e vamos em frente, sabe? Enquanto houver cobrança, ó, tá vendo? Não tem roupa lavada, ó, a casa bagunçada, é assim, ah lá, tá vendo? Tem que botar minha comida. Tô dando exemplo, né? Como se você quebrasse a mão, como se você fizesse a mão ia quebrar, né? Então imagina, não dá certo, não tem como permanecer. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado, se você quer restaurar teu casamento, a tua união, reveja os conceitos e valores, sabe? Se você quer, filho, que as tuas orações sejam respondidas, obedeça aos pais, né? Honre, você esposa, você marido, enfim, honre, ame, cuide, sabe? Com amor, com carinho. Tenta fazer o melhor. Tenta fazer o melhor. E não digo presente não, tá? Eu já vi muitas mães e pais darem presente, e larga presente, dá presente e faz isso, faz aquilo outro, hã? E compra roupa, e compra não sei o quê. E o filho, quando cresce, se revolta com a mãe e com o pai. Por quê? Porque a pessoa quer preencher, né, a sua ausência, a conversa com o presente, né? Ou com comida. Come aí. Toma um presente, comprei presente, toma aí, brinquedo. Hã? Só que o filho quer o quê? Conversa, mas não. É o celular, é a televisão, não tem mais conversa, não tem mais bate-papo. Aí depois, meu Deus, minha família, meus filhos, meu casamento. Cada um faz uma coisa. Não tem um momento, os dois, a família junto. Meu filho não gosta. Por que não gosta? Porque talvez não foi, não permaneceu, né?
não insistiu nisso. Deixou cada um para um lado, cada um para o outro, cada um foi vivendo a sua vida, né? E ali régua, vamos para a igreja, agora vamos para o culto, ó, vamos para a missa, né? Eu falo aqui porque essa live é para todos, tá, meus irmãos? Aqui tem pessoas de todas as religiões, tá? Então a pessoa, vamos lá. Só que chega dentro de casa, ó Jesus, doido para ir embora. Doido para fazer, ter uma idade para ir embora de casa, doido para ir embora. Quando meu filho crescer, eu vou me separar. Não, é porque tá pequeno, mas depois quando tiver uma mente melhor, vou embora. Por quê? Porque já não aguenta, não suporta. E às vezes o marido não percebe, a esposa não percebe, não percebe isso. Que o casamento está numa situação, no limite, né? Aí quer achar que não, você tem que me obedecer, você tem que me... Não, meu irmão, ô meu irmão, ô minha irmã, não é isso não. Não faz isso. E assim como aquele homem lá que a gente fez a visita, né? Muito tempo, né? Muito tempo. É na época, não sei se você... É na época do tanque de cimento. Vocês lembram do tanque de cimento? Lembra? Hoje não, hoje, né? Hoje tem uns tanques melhorzinhos. Mas antigamente aquele tanque de cimento, né? Que a gente tomava banho lá. Não sei se você já viveu essa época. Essa época. E a mão da esposa lá toda ferida, se machucava, coitada. Hã? E ele podia comprar. Ele podia comprar. Mas, ela lava porque não tem outra coisa para fazer. Ela lava porque tem que lavar. Então, às vezes, assim, pastor, ela não fala nada. É claro que não vai falar. Porque às vezes já falou e não adianta, vai falar o quê? Pastor, minha esposa não reclama, meus filhos não reclamam. Claro, falar pra quê? Porque já falou, não adianta. Então se cala, aquilo ali vai aumentando dentro do coração, dentro do peito, e aquilo vai angustiando até explodir, daqui a pouco a pessoa não entende. Meu Deus, o que aconteceu? Que aconteceu que, né? Aconteceu foi isso aí. Não há amor, não há respeito, não há consideração. É trabalho, é isso, só faz isso, aquilo e tá. Todos nós merecemos ser felizes. Todos nós. Você merece ser feliz. Então, meu irmão, se você está passando por isso no teu casamento, tenta mudar um pouquinho com a esposa. Se você, esposa, tá passando por isso no casamento, tenta mudar um pouquinho. A culpa é dele. Não, esquece. Esquece. Tenta mudar, tenta fazer alguma coisa. Filho, pastor, meus pais, eles não entendem. Eles não aceitam a minha vida. Eles não... Sabe? Não é hora de você se afastar. É hora de você se aproximar. Não é hora de você... Não, pastor, não adianta. Cada um, seu cada um. Se aproxima da sua esposa. Se aproxima do seu esposo. Se aproxima dos seus pais. Se aproxima dos seus filhos. O tempo passa muito rápido, minha irmã. O tempo passa muito rápido. Pra gente perder, sabe, coisas que lá na frente a gente vai ver que não valeu a pena. A gente se distrai com um monte de coisa, mas a gente perde tempo com um monte de coisa, né? Nós perdemos tempo com um monte de coisa, mas não perdemos tempo, entre aspas, com os nossos filhos, com a nossa família. Então, se envolva nisso. Busque saber, né? Tenta entender, tenta compreender. Principalmente você que está quase com o casamento quase acabando, a família quase se afastando. Você que percebe. Você percebe isso, né? Às vezes não quer reconhecer, né? Não, eu sou da igreja. Não, eu oro. Eu não, isso aqui. Só que as atitudes, o que você presencia, não é o que acontece. Então faz isso. Em nome do Senhor Jesus, tá? Esquece norma, regra, sabe? Esqueça a função. Esqueça a função. A tua função, marido, é amar a esposa. A tua função, esposa, é amar o marido, filhos, os pais, os filhos. Faça isso e você vai ser muito abençoado. E muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e pedir para Deus tocar na nossa vida, na nossa família. Amém? Então vamos falar com Deus, vamos orar, pois é momento de oração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, nós entramos na Tua presença e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude. Socorre, Pai, essa pessoa que talvez, Pai,
está com o casamento quase por um fio. Família, filhos. Essa mãe talvez percebe que o filho está se envolvendo em coisa errada. A filha mudou o comportamento. E ela tenta se aproximar, não consegue. Ele tenta se aproximar e não consegue. Meu Deus, esses pais que estão perdidos em relação aos filhos, marido com esposa, sabe? Esperando as coisas acontecer, mas não acontece nada de bom, é só ruim. O tempo está passando e a vontade de ir embora, de sumir, está aumentando mais e mais. Talvez para o relacionamento dessa pessoa acabou, aconteceu a separação por causa de discórdia, de briga, de contenda. Essa família não é mais a mesma, não há mais união, não há mais amor, não há mais respeito. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor possa tocar com o teu poder e restaurar, Pai, essa casa e essa família. Toca, Senhor. Toca no casamento, restaura a vida sentimental, financeira. Toca na vida dessa pessoa, Pai, que de repente ficou doente e teve o desprezo do marido, o desprezo da esposa. Talvez, Pai, essa pessoa está passando uma luta por causa da vida financeira, perdeu o emprego, está difícil. E houve uma mudança ali de comportamento. E talvez, Pai, essa família não está indo bem. Está angustiada, como se fosse uma opressão dentro de casa. Tem pessoas, Pai, que preferem ir para a rua, do que ficar em casa. Preferem, meu Deus, ficar no trabalho do que na própria casa. Brigas, contendas, agressões físicas e emocionais. Agressões, Pai, que machucam demais. Porque quem bate, esquece. Quem bate, esquece. Talvez o marido não lembra de tantas agressões que ele já causou com a esposa. Palavras que machucaram, feriram. Porque quem bate, esquece. Mas quem apanha jamais esquece. E esse filho também está sobrecarregado. Quantas palavras que escuta da mãe. Palavras de maldição, palavras de praga, de doença. Que ele não vai ser nada, que ele não vai vencer. Que ele é assim, que ele é assado. Que ele nunca vai ser ninguém. Quantos filhos estão com o coração machucados por causa de palavras e atitudes dos pais. Quantas vezes os filhos querem se aproximar dos pais, mas os pais se afastam dos filhos. Quantos filhos, Senhor, querem se aproximar dos pais, mas os pais não têm tempo, não podem, estão cansados, têm outras coisas para fazer, quer descansar. E os filhos, Pai, estão tendo o seu coração ferido, machucado, e encontra na rua, encontra nos amigos. E quando esse pai percebe, essa mãe percebe, o filho já não está mais se envolvendo mais com eles. Meu Deus, restaura essa casa, Pai. Restaura esses filhos que estão nos vícios. Liberta eles, Pai. Liberta essa família da opressão, do medo, da angústia, do desespero. Transforma, Pai, essa casa que está vivendo em contendas, em guerras, que está vivendo, Pai, talvez um dos piores momentos de suas vidas. Meu Deus, é muita briga, é muita contenda. E é tudo de uma vez, doença, é desemprego, é dívida, é muita coisa, Pai, acontecendo ao mesmo tempo. E que o Senhor possa restaurar a união, o amor, o respeito do marido, a esposa, dos filhos, dos pais. Que o Senhor possa tocar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, peça isso. Peça isso, minha irmã. Talvez você, olhando com seus olhos, né, da carne, né, físicos, talvez você não veja. Mas deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus restaurar, minha irmã. Deixa Deus restaurar, meu irmão. Que você possa ter atitudes mudadas e transformadas, para que você possa ter as suas orações respondidas. Para que você possa ter as suas orações respondidas. E que você possa amar e cuidar daqueles que Deus colocou no teu caminho. Deus colocou nas tuas mãos. Para que você, ao orar e pedir a Deus, Senhor, toque, o Senhor venha tocar. Para quando você pedir o Senhor, Senhor, que o Senhor possa prover, o Senhor venha prover.
para que as suas orações possam ser ouvidas e respondidas. Aleluia. Ah, Pai, toca, Pai. Vai libertando dos vícios, toca na vida dessa pessoa que está doente, enferma. Que todo mal, todo câncer, desapareça. O nó, o caroço, inflamação, inchaço, dor de cabeça, dor de coluna. Que toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, caia por terra nesse momento. E que o Senhor possa abrir portas na tua vida. E que o Senhor venha restaurar todas as coisas. Que a partir de hoje, que a partir desse momento, você possa viver o novo de Deus. Você possa realmente viver a novidade do Senhor. Que você possa viver, sabe, aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. E que você receba nesse momento a provisão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Deus poderoso, toca, Pai. Deus poderoso, toca, Senhor. E repreende todos os males. Todos os males. Caia por terra. Brigas, contendas, vício. Tudo que tem causado mal. Se tiver um mal também na casa, essa pessoa ganhou algo, meu Deus, que foi feito para destruir o casamento, família, que esse mal seja anulado. Todo trabalho, Pai, que foi feito da praga rogada, praga proferida contra essa família, em nome do Senhor Jesus, seja arrancada e seja arrancado. Maior é o Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, Deus de milagre, Deus de vitória. Abre a sua mão e diga assim comigo: meu Deus, eu recebo a minha cura. Eu recebo o meu milagre. Eu recebo restauração na minha vida física, espiritual, sentimental, financeira. Eu recebo. Fala aí, minha irmã. Fala aí, meu irmão. Eu recebo. Feche a sua mão e diga assim comigo: eu tomo posse. E eu tenho certeza que a partir de agora, a minha casa, a minha família, estarão debaixo das tuas asas, protegidas pelo teu nome. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois eu entrego tudo em tuas mãos. E eu tenho certeza em coisas grandes. Diga aí. Eu tenho a certeza que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.